Bitcoin já formalizou fundo? Na minha opinião, ele fez um fundo verdadeiro, porém, ele está construindo o fundo ainda. Ou seja, ontem eu mencionei que a gente testou a média 20 dias para baixo, ou seja, o preço tocou média de 20 dias e voltou para baixo, para 58. Conseguiu ganhar agora no curto prazo, nessa semana, e testou a média 8 semanal. Essa para mim aqui é a principal média que a gente precisa ganhar para indicar uma possibilidade de maior chances de reversão, ou seja, pode acontecer essa semana ainda, pode ser que amanhã, né, se a gente tiver alguma alta mais interessante, a gente pode confirmar uma mudança de contexto. A última mudança de contexto em que o mercado fez um fundo e quase conseguiu reverter o mercado foi nessa região aqui, né, justamente aqui no dia do rompimento da média 8, que foi 7 de abril. Ele ficou subindo, então, ininterruptamente até 10 de maio, não foi uma alta muito forte, foi uma alta aí de uns 20%, tá? E agora, mas essa foi a última chance que a gente teve, mais recente, de o mercado finalizar o bear market e começar o bull market. Foi esse período aqui, tá? Só faltou ele vencer a média 200 dias, que é a média de 5 anos, tá? Em média. Então, o que acontece? Por enquanto, pelo que nós estamos enxergando aqui, eu não consigo saber, tá? Pela lateralidade aqui, pelo arame farpado, se ele vai conseguir romper a média 8 semanal ou não. Se ele conseguir romper a média 8 semanal, abre margem para a gente buscar 75 mil dólares, ali 74.800, tá? Aí dá para tentar operar uma operação de curto prazo até essa região. Já por experiência pessoal, por mais que a gente possa ter atingido o fundo máximo do Bitcoin, mesmo assim, a gente vai ter uns, talvez 3 ou 4 meses ainda para comprar barato, tá? E na minha opinião, acho que até dezembro vai dar para ir comprando barato Bitcoin, independente se ele vai testar 75 ou não, ou se ele já vai agora voltar a cair e perder a mínima aqui de 62.200. Lembrando que 62.200 é o nível final de resquício de liquidez mais forte, tá? E perdendo essa região, a gente volta a abrir possivelmente uma nova perna de baixa, que pode ameaçar daí realmente perder 58 mil dólares e talvez ir testar níveis mais abaixo, como por exemplo 48 mil dólares, 52 mil dólares e 42 mil dólares e até mesmo 38 mil dólares, tá? Então, por enquanto, respondendo para vocês, nós não tivemos reversão de tendência, o bear market ainda não acabou, e isso pode acontecer a qualquer momento, ele pode terminar a qualquer momento, caso ele consiga novamente voltar acima da média 8 semanal e também acima da média 200 semanas, tá? Antes disso, nós não temos ainda uma mudança estrutural de tendência. Então, todas as compras agora, elas são feitas para longo prazo, e toda vez que você compra, o preço pode cair mais. Por quê? Porque ele está respeitando ainda a tendência de baixa, né? O bear está vigente. Se eu pegar o Adaptative Trend Flow aqui, a gente já consegue ver exatamente isso. Então, por exemplo, esse foi o último risco que a gente teve de reversão e ele rejeitou na média 200. E agora, por enquanto, a gente ainda segue numa condição vendedora ainda, tá? De pressão vendedora. Então, se ele não conseguir superar o nível aí de 66, né, a gente não tem ainda espaço para uma pequena alta. Se ele conseguir superar a média 8, ele vai entrar em fase de alta, de curto prazo, até buscar a média novamente, testar essa média 200. E a gente só vai conseguir reverter depois que ele superar a média 200 dias, depois que ele fizer a mudança da estrutura do mercado, ou seja, ele parar de fazer ondas de baixa, né? E por enquanto ele segue ainda ameaçando fazer ondas de baixa. Por mais que ele subiu anteontem bem, na terça-feira, ele está agora há 2 dias aqui ameaçando trazer mais queda. E uma das coisas que oferece um pouco de perigo assim para a gente, no sentido assim de curto prazo, tá? Que eu tomaria muito cuidado, é porque o mercado de ações americano de tecnologia está entrando em baixa. E quando o mercado de ações americano entra em baixa, se as ações despencaram cada vez mais e elas estão nessa fase de queda, né? A gente pode sim ver o Bitcoin e o Ethereum caindo cada vez mais. Então, a gente pode pegar um indicador de tecnologia, porque cripto se refere também à tecnologia,
e a gente consegue analisar o sentimento aqui, ó. Percebam que Nasdaq oferece um grande perigo de perder esse suporte. Todas as vezes ao longo dessa semana que ele tentou formar um novo topo, ele falhou miseravelmente. E ele está agindo como principal suporte a região dos 28.800 pontos. Se ele cair aqui, ele pode buscar a média 200, trazendo uma queda significativa no mercado de ações americano, tá? No mercado de tecnologia. Por isso que eu não compro ações americanas este mês, justamente porque nós podemos ter algum movimento mais agressivo de baixa, principalmente se Nasdaq perder esse suporte. E nós estamos arriscados a perder esse suporte. Então, muitas vezes, antes dele voltar à tendência de alta, é bem possível que Nasdaq venha derretendo aqui. Só para não confundir os senhores, essa aqui não é uma barra verde, tá? É porque o indicador ele mostra as barras, ele deixa as barras verdes, né, quando ele está acima das médias. E esse suporte aqui vai ser testado essa semana. Isso é muito importante falar porque qualquer movimentação pode acontecer hoje ainda ou amanhã, um movimento agressivo de baixa para o mercado americano, para o mercado de ações americano, tá? Então é o seguinte, as duas barras de queda foram ruins aqui, tá? Eu estava ansioso para essa semana, porque essa semana eu quero ver, e eu ainda estou, na verdade, porque essa semana eu quero ver se ele vai perder esse suporte ou não. Se ele não perder esse suporte, defender esse suporte, por mais que ele possa até cair por um período do dia forte, de forma agressiva aqui, e conseguir recuperar, tá? Nós podemos, né, iniciar uma nova sequência de alta para o mercado de tecnologia americana, tá? Estou ansioso para ver isso. Só que se ele perder e se manter aqui para baixo desse suporte, aí a coisa complica. Por quê? Porque daí as ações vão demorar provavelmente mais 1 ou 2 ou 3 meses para eu começar a pensar em comprar ações de novo. Porque as quedas que estão começando, elas podem se agravar, essas quedas. Tá? Então, eu estou de olho hoje na possibilidade de uma queda mais forte da Nasdaq. No S&P 500, a gente estava rompendo topo histórico, só que, né, ela vem enfrentando uma resistência chata aqui. Então, eu estava na dúvida de alta ou baixa para essa semana porque o S&P 500 estava indo numa direção e Nasdaq estava indo na outra direção. Então, Nasdaq estava ameaçando derreter, enquanto que S&P 500 está pressionando a resistência. Então, Nasdaq está pressionando o suporte, S&P 500 está espremendo resistência. Então, um índice quer subir, explodir em alta e abrir uma nova perna de alta, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, envolvendo aí algumas, né, de tecnologia, e Nasdaq, que são as 100 maiores empresas de tecnologia. As 100 maiores empresas de tecnologia querem perder suporte. Mas dentro do S&P 500, existem 500 empresas, não só de tecnologia, mas as maiores empresas ali de outros setores, que estão querendo romper topo. Então a gente está numa condição muito poética. Por quê? Porque geralmente o S&P 500 anda junto com o Nasdaq. E agora nós estamos vendo S&P 500 querendo ir numa direção, tentar romper resistência de uma vez, e Nasdaq querendo ir para baixo. Para nós que investem em cripto, geralmente cripto segue mais o índice da Nasdaq, tá? Não necessariamente sempre. Vai aparecer 6 meses, às vezes que eles andam junto, às vezes 6 meses eles andam ao contrário, né? A gente está andando ao contrário nos últimos 6 meses. Mas teve vários anos consecutivos que Nasdaq acompanhou o cripto e cripto acompanhou Nasdaq, tá? Então eu sempre dou um peso muito grande para a Nasdaq porque ela pode dar uma medida de humor para nós, né? E o humor é negativo, por enquanto, né? Então Nasdaq para a tecnologia o humor é negativo. Aliado a isso, então eu vou mostrar para vocês aqui o mapa de liquidez, tá? A gente tem então agora um acumulado de 104 milhões de dólares só nesse nível de 63.200. Então, por exemplo, pode ainda o BTC, talvez ainda hoje, buscar, né, até o início da tarde, até as 13 horas, buscar a regiãozinha aí dos 63 mil. Deixa eu ver, ele buscou 63.800. Vamos ver, tá? Se ele conseguir defender esse suporte aqui, ó,
e fizer essa barra bonitinha como ele está fazendo agora, deixa eu pegar o gráfico de 15 minutos, ó, ele está rejeitando a queda, ó, tá vendo? Tá? Se ele conseguir agora acelerar, a gente pode então expandir o preço para cima, porque aqui é o principal suporte dele agora. O topo anterior desse ativo é o principal suporte. Então, essa primeira tentativa de perder esse suporte para buscar a liquidez de 63.200 falhou. Dessa forma, ele está tentando acelerar uma alta agora de 15 minutos, né? E recuperando, mas eu quero ver como é que está o mercado de ações. Se o mercado de ações estiver fazendo isso também, algumas ações estiverem fazendo isso, né? Que começaram abrindo em queda, aí chega às 13 horas, elas começam a subir, a gente pode ter um grande movimento explosivo de alta hoje, ao romper a média 8 semanal. Mas para isso, no diário, a gente tem que defender essa posição que ele está. Tá? Se ele não conseguir superar a máxima de ontem, ou seja, se ele não passar de 65 e $200 aqui, aí a chance dele cair mais é grande, tá? Porque lembre-se, nós estamos em período de baixa. Então toda alta que a gente vê, a gente tem que ver que, com desconfiança até que ele mostre reversão. Então, para ele fazer essa reversão de curto prazo, ele precisa manter a média de 20 períodos, de 20 dias apontada para cima, não pode perder essa média mais, e a média 20 é exatamente o valor aonde está a maior concentração de liquidez intraday, tá? De dinheiro dentro do dia. Em condição de arame farpado, a gente sabe que o Smart Money ele fica levando os movimentos assim para capturar a liquidez bilateral o tempo todo, né? E só que aí me chama a atenção, daí a gente pega o Ethereum, né? A gente pode pegar o Ethereum aqui também. Lembrando que isso é só de uma corretora, tá? Então não é uma coisa 100% assim perfeita. Mas olha só que interessante, a maior liquidez do Ethereum já está para cima, tá? A gente já está vendo muito mais shorts intraday hoje, né? Sendo abertos, apostando na queda do Ethereum. Isso atrai muita liquidez. Essa liquidez está para cima, $1.900 e tal. Então tem que ver o que os robozinhos das corretoras vão querer fazer. Se eles vão querer primeiro eliminar essa ponta e depois buscar essa, ou se eles vão querer fazer essa aqui e buscar essa daqui. Então, em arames farpados, ele fica andando, né, intraday nesses níveis aí. E nos 7 dias, né, a gente estava vendo ontem a menos liquidez do que abaixo. Então isso a gente vê uma grande concentração sim de liquidez de short. Pessoas alavancadas em 100 vezes, em 50 vezes, né? Eu chamo os famosos arigós, né? Todo mundo que opera 100 vezes tá dando dinheiro para o mercado, dando dinheiro para a corretora, ó, pega o dinheiro. Podia até doar dinheiro para Binance, nem precisaria abrir o short de 100 vezes, é só abrir e mandar o dinheiro direto para Binance, que é a mesma coisa, tá? Porque com certeza eles vão ser liquidados, esses caras aqui de cima, tá? Enfim, então a gente tá numa condição de arame farpado. Quero ver como é que vai ser essa reação agora do mercado. Muitas vezes pode ser só um topo mais baixo para abrir outra nova onda de baixa. Ele vai abrir uma queda mais agressiva se perder e não recuperar o topo. Ele já perdeu, mas está tentando recuperar, está tentando defender o topo. E isso é importante para que ele mantenha, para que isso aqui seja apenas um pullback para continuar subindo, tá? Então, muitas vezes a barra vem em forte alta, ela faz um pullback curto e daí continua subindo no dia seguinte. Então, eu espero algum movimento agressivo forte ainda essa semana.